Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo e eu vou ser o mediador aqui desse webinar de hoje. Na semana passada e na semana retrasada, nós vimos o assunto de compras, né? Vimos todas as formas ali de fazer a integração com o sistema SEM. Vimos também como fazer solicitação de compra, cotação, pedido, recebimento das notas fiscais e várias funcionalidades ali da parte de compra que pode te auxiliar na hora de você administrar os seus pedidos de compra, certo? E hoje nós vamos dar continuidade nesse assunto ainda envolvendo o controle de materiais. Nós vamos falar sobre produção. A gente vai ver integração com o sistema técnico SEM, né? E a forma de fazer essa integração. Vamos ver ordem de produção de corte, ordem de produção da montagem da sua esquadria e usabilidades ali que envolvem esse módulo, certo? Como todos sabem, a Squad Group está fazendo esses webinars aí para aproveitar esse tempo de quarentena. Aqui no estado de São Paulo nós ainda estamos, e em alguns estados outros clientes ainda estão em quarentena, estão com as portas fechadas. Então, é um momento da gente se adequar, né, a essa realidade, a gente aproveitar, então, estudar o sistema, ver o que vocês têm aí de ferramenta que às vezes você não está utilizando, né? Então, tem muita gente participando nesses webinars que a gente vem fazendo. Como estamos em quarentena, não estamos fazendo webinar no estúdio da Squad Group. Então, peço desculpas aí para vocês caso tenha algum barulho, algum ruído externo, visto que a gente está em home office, né? Eu estou aqui na minha casa, a consultora Jéssica está lá na casa dela, então a gente está tentando montar a melhor estrutura aqui dentro de nossas casas para poder fazer esse webinar para vocês, ok? Creio também que tem vários clientes aí nossos que também estão em home office. Bom, quem vai realizar o treinamento é a consultora Jéssica. Manda bala. Então, tá bom. Obrigada, Paulo, pela apresentação aí, pelo início. Bom dia a todos. Obrigado você que está nos assistindo mais uma vez, tá? E hoje, como o Paulo já adiantou o assunto, nós falaremos aí sobre o nosso módulo de estoque, né, na parte de produção. Então, dentro do módulo de estoque, nós falaremos aí sobre as ordens de produção, como controlar as ordens, para que elas servem, né, e como elas vêm aí da integração do software técnico, como que existe aí a integração entre as duas ferramentas para que o Factor receba as informações que ele precisa para fazer o gerenciamento aí da gestão da sua produção, certo? Então, esse é o Factor Smart, que vocês estão olhando neste momento. E agora eu vou mostrar para vocês o SEM, que é onde nós vamos iniciar o processo, que é o processo de enviar a informação para o Factory, certo? Então, só um minutinho que eu vou abrir aqui o SEM. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Aí está. Só um minutinho, pronto. Então, aqui é a tela do... Não sei se está aparecendo. Deixa eu fechar aqui. Ainda não, por enquanto ainda está não, né? aparecendo a tela do... Agora, isso, agora está aparecendo 100. Ah, certo. É que apareceu como resumo ali, daí eu imaginei que realmente não estivesse aparecendo, mas vamos lá. Então, aqui está a nossa obra do SEM, que é o projeto que eu vou usar aí com vocês. E vou mostrar como que o Factor recebe as informações aí do nosso software técnico. Como que é feito aí essa integração. Então, nós temos aqui a obra. Essa obra já está fechada com o cliente, como vocês podem olhar aqui, ó, status da obra. Ou seja, esse status fechado com o cliente permite que você envie a parte de vendas para o Factor, que é o que nós vimos aí no webinar de integração de vendas. Esse envio, ele é importante para que seja feito todos os cadastros aí de projeto, de cliente, antes da gente começar com o envio da produção. Então, pensando num processo aí, conforme realmente acontece nas empresas, nós temos primeiramente a venda,
depois nós temos as compras e depois nós temos a produção da sua obra, certo? Então, é muito importante que vocês, antes de enviar aí a produção, confiram se já foi integrado a venda dessa obra que vocês querem enviar para o Factory. Então, eu já fiz a integração anteriormente, nós estamos usando aqui os mesmos exemplos desde o nosso primeiro webinar para ficar mais fácil o entendimento de todos. E agora eu vou fazer o envio somente da produção. Então, a minha obra está selecionada, vou clicar no botão exportar, esquadrias para Factory, e aqui eu vou selecionar a opção produção. Tá? Então, só recapitulando aqui, por que eu tenho ali a primeira opção estoque mais produção? Tanto nessa opção como na opção de baixo, o Factor vai cadastrar ordens de produção para a montagem das suas esquadrias, que no caso é o mesmo relatório aí que o SEM apresenta para que você consiga montar o seu produto final, né? Listando todos os componentes, os perfis nos tamanhos necessários, os vidros, e aí o seu montador consegue ter um mapa de como que ele vai montar a sua esquadria. Então, assim, as duas opções vai fazer com que o Factor receba essa informação. Mas por que nós temos ela junto com o estoque e separado? Nessa primeira opção, é quando você já vai fazer a produção na medida que você está comprando. Então, o envio de estoque, como nós vimos no webinar anterior, ele é o envio da necessidade para compras, certo? Então, quando eu envio estoque mais produção, significa que as medidas da minha esquadria são as mesmas medidas que eu estou comprando. Que não é muito o que acontece no dia a dia de vocês, acredito eu, né? Pelo que a gente escuta bastante dos nossos clientes, pelas experiências que nós já tivemos com todos eles. Geralmente é feito a compra primeiro, naquela medida geral, né, para que exista sobras e tudo mais, para que vocês não comprem menos, né, do que de fato vai precisar. E depois é feito realmente uma medição na obra, todo o cálculo dos vãos e tudo mais. E aí sim vocês geram a obra PROD e fazem a integração da produção, certo? Então nós temos as duas opções, somente o estoque nós temos também aí estoque mais produção e somente a produção. Então nós vamos usar hoje aqui o exemplo da produção e eu vou mostrar para vocês esse primeiro exemplo, é um exemplo simples com esquadrias nas medidas do orçamento. Estou trazendo para vocês 3 cases aí para vocês identificarem as diferenças que o Factor acaba tratando referente a como que você gerencia a sua obra. Então, esse primeiro caso é referente a uma produção simples com as mesmas medidas do orçamento. Depois trarei aí uma integração em cima da PROD, de fato, e depois uma integração em cima das etapas dentro de uma PROD. Assim como nós fizemos aí no webinar de compras, tá? Na integração de compras, nós analisamos cada cenário e aqui também nós vamos analisar separadamente. Então, vou clicar em produção, clico no botão exportar e o Factor vai receber as informações. Então, eu volto lá no Factory. Vamos voltar lá no Factory. Pronto. Aqui está. Então, nós vamos, para conferir se veio a integração ou não, como todos sabemos, temos aqui em ferramentas, log de integração. Aqui eu consigo analisar se foi feito a integração ou não, certo? Ele mostra todos os produtos que foram cadastrados, as variantes, tudo que não existia no Factor, ele vai te mostrar aqui em formato de histórico para que você faça a conferência se os produtos foram cadastrados corretamente, se as medidas estão certas, se as cores estão certas, você consegue ter uma visão geral por esse log de integração, tá bom? Só recapitulando o que é o log de integração. E agora vamos ao nosso assunto principal. Aqui em estoque, ordem de produção. Aqui em ordem de produção, eu tenho todas as ordens que foram integradas aí no momento que eu fiz esse envio. E eu tenho 3 tipos de ordem de produção. Tenho a ordem de produção que nós chamamos de beneficiamento, fabricação e o corte.
O que é ordens de beneficiamento? Vamos filtrar aqui para ver como que ela é cadastrada. A ordem de produção de beneficiamento, ela não é cadastrada nesse momento em que eu envio produção. Ela é cadastrada quando eu faço o envio de estoque. Por quê? O Factor gerencia, através dessa ordem, o estoque do produto com a cor e sem a cor. Para quê? Para que você possa comprar o seu produto natural, sem cor, né, com o seu fornecedor de perfil de alumínio, e depois você vai fazer aí o beneficiamento dele, né? Colocar ele na cor que você precisa para sua obra. E depois disso você recebe esse perfil pintado. Mas fiscalmente você tem aí a operação das notas sem cor, que daí no caso a nota com o seu fornecedor, depois você tem operações fiscais aí com a empresa que pintou para você. Então, para que o Factor gerencie o custo disso, ele trata aí como uma ordem de produção de beneficiamento para que vocês consigam fazer a compra no perfil natural, que é o que nós vimos no webinar de compras, e depois, através dessa ordem de produção, o Factor vai trocar a cor do seu perfil no seu estoque e considerar aí o custo dessa pintura para que você consiga depois trabalhar com esse custo dentro do seu projeto. Então, dentro da minha ordem de produção de beneficiamento, vou visualizar ela aqui para vocês olharem o que contém dentro do registro dela. Aqui dentro, ela traz aqui em cima. Aqui em cima eu chamo de cabeçalho da ordem de produção, que são as informações gerais, né? As informações principais. Então, aqui eu tenho a empresa, o tipo dela, da onde que ela veio, né? Se ela foi feita manualmente ou integração, a data que ela foi incluída, a data necessária. E depois aqui embaixo eu tenho o projeto, item do projeto, estágio do projeto. O que seriam essas informações? Como nós já falamos nos outros webinars, é referente ao rastreamento da sua obra na movimentação do Factory. Então, o cadastro de um projeto é o mesmo que um cadastro de uma obra, que nós temos no SEM, e o Factor gerencia para você todos os movimentos que vocês estão realizando de compra, venda, estoque, produção. Ele cria esse vínculo chamado rateio de projeto para que você saiba exatamente qual fase está o seu projeto. Então, você consegue ter aí um andamento, um acompanhamento aí da sua obra, certo? Por isso que nós temos aí o projeto dentro da minha ordem de produção. Temos aqui o produto, a cor dele, aqui embaixo a cor, o produto novamente e a cor que ele foi comprado, certo? Vamos pegar mais um outro para mostrar. Ó, novamente aqui, eu tenho o produto, a cor que ele precisa, a quantidade que ele precisa, e aqui embaixo nós chamamos de requisições, requisições para a ordem. Então, para eu concluir a minha ordem, eu preciso desse produto que está sendo requisitado. Então, mesmo que essa seja uma ordem com o tipo dela chamado de beneficiamento, que não é uma montagem neste caso, ela está requisitando do seu estoque o mesmo produto, ó, como vocês podem ver, é o mesmo código do produto, porém a variante, que é o que nós chamamos aí para controlar a cor e o tamanho das diferenças entre os perfis, para que você tenha um estoque sempre com os produtos sem existir aí duplicidade de códigos. Então, você tem somente um produto ES20003, mas você tem aí uma grade de variantes que você consegue trabalhar aí com essa variedade de tamanhos e cores, sem precisar cadastrar o mesmo produto várias vezes, para poder conseguir conciliar essas diferenças de características, certo? Então, nós estamos requisitando aqui o mesmo produto na variante chamada Natural 6000. 6000 é o tamanho, Natural a cor. E em cima ele está mostrando o mesmo perfil, aço inox escovado, que é a cor que ele vai se transformar. Então, a nível de estoque, né, essa ordem de produção ela vem aí para trabalhar em conjunto com o seu estoque, ele faz com que, como o sistema controla o seu produto por variante, ele tem o saldo do seu estoque, ele está atrelado a essa informação.
Então, eu sei quanto eu tenho no meu estoque juntando a informação do produto ES20003 mais a cor natural 6000. Se eu tiver ele também no aço inox escovado, eu saberei quanto eu tenho esse produto ES20003 no aço inox escovado. Eu tenho a informação de estoque também separado pela característica, pela variação aí das medidas e cores. Então, para isso que existe a ordem de produção, para que ele retire o saldo do produto na cor natural 6000, quantidade 1, ó, que mostra quantidade requisitada 1, e entre no estoque o aço inox escovado 6000, quantidade 1. Então, é para isso que serve uma ordem de beneficiamento, para você gerenciar isso de forma automática, sem precisar fazer um ajuste no seu estoque para que essas cores fiquem atualizadas de acordo com o processo aí de compra e beneficiamento. Então, ela vem para somar o processo de compras, tá? Toda vez que você integra uma obra e no processo de compras você indica que esse produto você vai comprar natural e vai beneficiar, ele sempre vai gerar para você ordens de produção com o tipo beneficiamento. Se você integrar com a informação de que você já vai comprar com tratamento, então, neste caso, ele não vai gerar ordens de produção. Ele somente vai criar a compra já na cor que você precisa, tá certo? Então, esse é um tipo de ordem de produção que nós temos, que é a ordem do tipo de beneficiamento, pessoal. O outro tipo de ordem de produção que nós temos é a ordem de produção de corte, que no caso ela já é um pouco diferente da ordem de beneficiamento. Por isso que nós temos os tipos, porque cada tipo ele é interpretado de uma maneira diferente no Factory. Tá? Então vamos lá. A ordem de produção de corte, ela é diferente, eu vou mostrar para vocês o porquê. Então vamos pegar esse produto aqui, vou visualizar a ordem de produção dele. Como vocês podem ver, o formato da ordem é igual, os campos são atribuídos da mesma forma, só muda a informação que está sendo colocada na ordem para que ela seja interpretada conforme as regras do corte, tá bom? Quando nós enviamos o corte lá no sistema técnico, como vocês podem ver, lá tem a opção de enviar o corte. Vou mostrar para vocês antes, acho que fica melhor. Ó, aqui no sistema do SEM, eu tenho a opção também de enviar o corte, certo? E é nessa opção que gera as nossas ordens de produção. Aí eu clico aqui no exportar, ele vai criar para mim ali as ordens de produção de corte que eu abri para vocês olharem, tá? Vamos dar uma olhada lá como que ficou. Então, aqui no corte, visualizando aqui novamente a nossa ordem de produção, aqui em cima, tudo normal, né? Eu tenho aqui as informações do tipo, data, projeto, tenho também as informações aqui do produto, a variante e a quantidade de barras. Quantidade de barras, que tamanho? Tamanho 6000. Então, aqui em cima, na ordem de corte, ele vai te mostrar quanto você precisa para cortar o que está abaixo. Então, eu preciso do K200, aí, esse contramarco, eu preciso dele no tamanho de 6000, preciso de 4 barras para conseguir todas as medidas que estão abaixo, certo? Preciso dele nessa quantidade para conseguir produzir as medidas que estão abaixo. Mas um detalhe, o Factor não gerencia isso para você caso você opte por mudar essa informação. Então, se eu quiser vir aqui aumentar para 5 barras, ou então colocar mais medidas, se eu quiser mexer, manipular essa ordem, o Factor não vai recalcular para mim sobra, recalcular nenhum gerenciamento de otimização de corte que o software técnico faz. Então, lembrando bem das diferenças. Factory é um software de gestão, então ele está aqui
para fazer a gestão das suas obras, da sua produção. Ele não faz cálculos igual o software técnico apresenta para vocês. Então, caso vocês tenham uma ordem de corte, uma ordem de fabricação, de beneficiamento, e você precisa mudar a informação que está mostrando nela, por exemplo, olha, Jéssica, veio com a quantidade a menos, veio com a quantidade a mais, você vai excluir essa ordem de corte e vai enviar novamente. Sempre enviar novamente. Nunca optar por manipular o factory, porque ele vai ficar diferente do 100 e lá na frente você vai sentir as consequências disso e logo, logo vocês vão entender o porquê. Porque tudo isso, todas essas informações de ordem de produção, uma está amarradinha na outra e faz com que lá na frente o seu estoque fique coerente com o que de fato aconteceu no seu projeto. Quais os produtos foram movimentados, saíram, entraram através da ordem de produção. Então, é muito importante que vocês não mexam na ordem de produção diretamente no Factory. Se ela já está finalizada, cancela, mas sempre valida o sistema técnico que você usa, o SEM ou o Preference, valida lá novamente e envia a informação quantas vezes forem necessárias, certo? Só um detalhe aí para complementar aí essa questão da ordem de produção. Então, explicando a ordem de corte, em cima ela vai mostrar para vocês a quantidade de barras no tamanho das barras que você precisa para cortar. E embaixo, onde nós temos requisições, ela vai te mostrar todos os produtos nas variantes que você precisa para o seu projeto. Então, aqui embaixo, nós temos aqui 8 requisições, ó, certo? Nós temos 8 requisições. E todos os tamanhos aqui foram os tamanhos que foram gerados lá na otimização de corte, que tem que ser o mesmo tamanho que apareça no seu relatório de corte. Já vou mostrar para vocês o porquê. Como eu disse, o SEM que vai gerar essas medidas, o Factor recebe a informação e faz a gestão do estoque com a ordem de corte. Então, o que a ordem de corte vai fazer para nós aí quando nós encerrarmos ela? Ele vai retirar do estoque essas 4 barras que está mostrando aqui em cima, neste tamanho e nessa cor, e vai entrar esses 8 pedacinhos aqui na sua obra. É isso que ele vai fazer para você. E é por isso que é muito importante que essas medidas estejam certas, porque essas medidas são as medidas que aparecem na nossa próxima ordem, que é a ordem de fabricação. Então, como vocês já estão entendendo, o estoque é gerenciado conforme essas ordens de produção. Se na minha ordem de fabricação eu tenho lá um pedaço, aqui está mostrando 1524, certo? Então, a hora que eu encerrar, vai entrar aí quantidade 2 com tamanho 1524. Se na minha ordem de produção a medida estiver 1523, o Factor não vai entender que talvez foi algum probleminha aí de arredondamento, alguma coisa assim, e ele vai usar essa variante. Ele não faz cálculo. Ele simplesmente é lógico e considera as informações reais, as informações lógicas. Então, se eu tenho no meu estoque 1524 milímetros, ele vai procurar a variante com esse número, porque ele vai bater o código. Ele não vai olhar tamanho. Ele vai conferir os códigos. Certo? Então, é muito importante que as ordens de produção estejam alinhadas para que você consiga depois finalizar o processo de produção, que é a ordem de fabricação, para que tenha estoque tudo que você precisa dentro dela. Então, meu cliente veio aqui e acabou mudando a medida do vão, vai ser menor, né? O pedreiro errou lá, eu vou ter que refazer. Lembro que a Jéssica falou que tenho que integrar de novo a fabricação. Sim, tem que integrar de novo a fabricação, mas o corte você também tem que integrar de novo. Porque se você vai mudar as medidas, se por algum motivo você vai fazer uma nova otimização de corte, se vai acrescentar mais barras aí, e o software técnico que vai decidir, daí não tem nada a ver com o Factor. Se o software técnico, você vai optar por recalcular essa otimização, você precisa enviar novamente o corte para o Factor. Belezinha?
É isso aí. Então, essa é a ordem de corte, mostrando a estrutura para vocês. Diferente do beneficiamento, em cima mostra o que eu preciso tirar do estoque, e embaixo o que vai entrar no estoque. Aí ele traz os ângulos e tudo mais. E agora mostrando para vocês o terceiro tipo de ordem de produção, é o tipo fabricação. Tá? A ordem de fabricação, ela tem para nós aqui um cenário parecido com a ordem de beneficiamento, né? Como vocês podem observar, em cima ela já tem aqui, ó, janela de correr 6 folhas, e aqui ela tem largura e altura e a cor dessa janela, que é as mesmas informações aí que vocês têm na integração de vendas, né? Quando vocês integram venda sem nível nenhum, ele vai mostrar todas essas informações bonitinho, igual tá aqui. E aqui embaixo, eu tenho nas requisições tudo o que eu preciso para montar essa janela de correr 6 folhas. Então, o SEM que tem essa informação, claro, e ele envia para o Factor, e o Factor monta esse formato aí de ordem de produção para vocês. Certo? Isso aí. Então, como vocês podem ver, ordem de beneficiamento e ordem de fabricação têm o mesmo formato de como é alimentado os dados. A ordem de corte, ela é invertida. Ordem de corte, em cima eu tenho o produto que vai sair, embaixo eu tenho o produto que vai entrar. Ordem de fabricação e de beneficiamento. Em cima eu tenho o produto que vai entrar, embaixo eu tenho os produtos que vão sair. Certo? Só para a gente entender a estrutura de cada ordem de produção. Então é isso. Agora vamos falar aos poucos sobre cada tipo de ordem de produção e como que ela veio aí da integração. Vamos retomar aqui referente a beneficiamento e mostrar as funções que o Factor tem para interagir com as ordens de produção, certo? Então, a primeira função que eu vou mostrar para vocês, vamos finalizar primeiro, finalizar aqui as quatro ordens. Tá? Vou selecionar aqui a ordem de produção. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no botão ações, eu consigo fazer várias opções com a minha ordem de produção. Eu consigo baixar requisição. O que é baixar requisição? Lembra que eu mostrei? Em cima eu tenho produto, embaixo eu tenho requisições. Então, a opção baixar requisição é somente tirar do estoque o que está embaixo. Para depois eu fazer a opção de entrar o produto que está em cima, falando de fabricação e de beneficiamento. Disponibilidade é uma opção para eu verificar se eu tenho estoque ou não. Então, eu seleciono aqui e eu consigo saber, ó, se eu tenho estoque desse produto. E aqui embaixo vai mostrar, né? Aqui é o produto acabado e aqui é o produto da requisição, tá vendo? As abinhas mudam. Então, se eu clicar nele, ó, tô clicando aqui. Esse daqui eu não tenho nada, porque eu não encerrei a minha ordem de beneficiamento ainda. Então, eu não tenho quantidade produzida, só quantidade requisitada. Mas embaixo, a minha requisição, eu preciso de 4 CA200, natural 6.000. E eu tenho 4 em estoque. E aí, aqui embaixo, nesse terceiro bloco, ele te mostra em qual estoque você tem os 4. Retomando aí o webinar de compras, nós podemos ter um estoque para cada projeto. Para que você não consuma material de uma obra para outra, né? E corretamente aí, use o saldo que você tem num projeto e em outro projeto acidentalmente. Então é isso. Essa telinha é uma telinha só para você consultar o que você está olhando na ordem de produção para saber se tem saldo ou não, antes mesmo de tentar efetuar uma ação em cima do Factory. Certo? Depois eu tenho a opção aqui de cancelar uma ordem de produção. Então, se eu tenho uma ordem de produção que por algum motivo veio incorreta, ou não vou mais produzir isso, ou não vou mais usar esse beneficiamento, qualquer que seja o seu motivo, você pode, depois de finalizada,
efetuar o cancelamento. Então, se eu tenho uma ordem de produção que acabou de ser enviada, ela vai estar em edição. É só fazer a exclusão. Se você tem uma ordem de produção que já foi finalizada, né, você faz o cancelamento para que ela suma da tela. E também o cancelamento faz com que, no momento que eu enviar novamente esse projeto, ele cadastre novamente a mesma ordem de produção. Porque daí ele vai entender que não existe mais esse registro por ele estar cancelado e ele é substituído pelo novo. Então, se você, por um acaso, enviou uma necessidade errada e precisa refazer, você cancela para que o Factor cadastre na quantidade correta um novo documento. Então, ele envia novamente um novo registro da forma como você alterou no seu sistema técnico. A opção de encerrar OP é a opção de fazer aí a entrada do produto final no seu estoque, tá? Nas ordens de fabricação e nas ordens de beneficiamento. Ele faz a entrada do seu produto final no seu estoque. E aqui nós temos a opção desdobrar OP, que é o que nós vamos fazer agora, que é o que mais, resumidamente, o que significa o desdobramento. Assim como nós temos em outras opções do Factory, aqui no desdobro, eu tenho aqui as informações gerais da minha ordem de produção, as datas, e aqui eu tenho o número de ordens, certo? E eu clico no botão gerar ordens desdobradas. Então, neste caso, eu tenho uma ordem de produção quantidade 4, e por algum motivo eu preciso que ela seja dividida, né? Ela seja dividida daí a quantidade que vocês vão precisar. Nesse caso, vamos dividir em duas, com quantidade 2 para cada uma. E eu preciso dessa informação para que, por exemplo, eu tenho um beneficiamento, eu vou enviar 2 agora, e depois eu vou enviar os outros 2. Mas eu não quero que a ordem fique parcial. Eu quero que essa ordem fique inteira, né? Para eu saber, para eu conseguir controlar o que eu estou enviando tudo agora e depois eu tenho o registro de tudo que eu enviei depois. Se você quiser optar pelo desdobro, você vem aqui e faz o desdobro para você manipular elas aí individualmente, né? Conforme a sua necessidade. E aí eu clico no botão gravar. O Factor desdobrou. Então, eu tinha o P número 4, agora eu tenho o P 50 e 51, com quantidade 2 cada um, certo? Outras opções que eu tenho também é gerar Romanei, nós já vamos ver. Alterar a data, eu posso mudar aqui a minha data necessária para essa ordem de produção, e aí ele muda para quando eu preciso dessa OP concluída. Estornar requisição, e essas duas opções aqui de controle de entrega a gente não vai falar neste momento, certo? Então vamos lá. Então eu já fiz o desdobro aqui das minhas OPs de beneficiamento, agora eu vou fazer aí o encerramento delas. Deixa eu só finalizar essas duas aqui que gerou. Vamos lá. Ações, eu posso primeiro optar pela opção de baixar requisição delas, onde fará com que todos os meus produtos aí na cor natural saiam do estoque. E depois eu posso vir na segunda opção de encerrar e fazer com que todos os perfis na cor da obra entrem no estoque. Vocês têm as duas opções de trabalhar aí com ordens de beneficiamento. Geralmente é feito o encerramento já quando esse processo acabou, certo? Quando esse processo já finalizou. Por quê? Porque muitas das vezes, na verdade, esses materiais eles vão ser enviados para um terceiro, pintar, certo? Que é o que nós chamamos do beneficiador. Esse envio, ele geralmente é feito aí por uma nota de remessa, né? E essa nota de remessa, ela também já tem uma opção aí de baixar estoque. Então, ela já vai retirar aí o material do estoque e depois ela vai retornar o material no estoque para que você encerre o pedido de beneficiamento. Então, neste caso de tipo beneficiamento, geralmente a gente vai direto para a opção de encerrar quando o processo finalizar, né? Quando você já tiver com o material no seu estoque na cor que você precisa. Então, ela só vai ser encerrada quando o processo de beneficiar acabar.
tá bom? Então, a gente vai vir aqui direto para o encerrar OP. Como eu estou fazendo encerramento de várias ordens de produção, que é o encerramento em lote, o sistema pergunta para qual estoque eu vou fazer a entrada dos materiais, né? Então, encerramento da ordem de produção. Local de estoque. É o local de estoque que vai entrar as minhas barras na cor que eu preciso. E ali a data que está entrando. Essa data aqui é muito importante vocês não manipularem. Por quê? Essa data é a data de estoque. É a data que vai aparecer nos registros da movimentação desse beneficiamento. Então, em hipótese alguma, vocês alterem isso manipulando para o futuro ou para o passado, certo? Porque isso vai dar uma complicação tremenda no seu estoque e aí depois vocês vão sentir aí o problema lá na frente, às vezes não nesse momento, mas na próxima movimentação com esse material, tá bom? Isso a gente vai ver no webinar de amanhã, tá, pessoal? Quando eu clico em baixar, ele já informa para mim, né? Existem requisições em aberto nesta ordem de produção, deseja encerrar todas parcial ou automaticamente. Aí eu vou clicar em sim, ele vai me mostrar a mensagem para cada ordem de produção, porque ele valida uma a uma. E aí ele baixou a minha ordem de produção. Então, se eu clicar aqui para mostrar a ordem de produção, vou mostrar aqui para vocês. O que que ele fez, né? Eu tinha aqui quantidade requisitada 1, agora eu tenho quantidade atendida 1, e aqui a quantidade de barras. Se eu vim aqui em movimentações, a minha ordem de produção, e filtrar aqui, movimentação manual não tenho nenhuma, baixa de requisição, aqui está, ó. Como a minha ordem estava sem baixar a requisição, porque eu fiz isso através lá das novas e eu movimentei o estoque por lá, não movimentei por aqui, a minha requisição estava aberta. Então, aquela mensaginha de desejo encerrar as requisições abertas é para que ele encerre e aí sim ele consiga, ele baixe a requisição e aí ele consiga encerrar a ordem de produção. Por quê? Quando ele encerra uma ordem de produção, é o custo o custo da requisição, conforme é feita a baixa, que é o custo do movimento do estoque que está sendo baixado, né, que está sendo retirado, tudo tem um custo no Factor, tanto para entrada, para saída, os movimentos sempre são acompanhados de um custo. Esse custo, ele é atribuído no encerramento do produto com a cor, certo? Então, aqui eu tenho a baixa da requisição, mostrando o custo, e aqui eu tenho o encerramento aqui, com o custo mais o valor da pintura, claro, né? Quando eu falei para vocês, olha o custo da baixa da requisição. É o custo de R$ 75, que é o custo da barra natural, e quando encerrou, ele encerrou aí com R$ 170. Então, o Factor tem os cálculos que ele realiza para fazer esse encerramento, mas ele não consegue encerrar se o que está dentro da ordem não foi baixado, porque ele precisa do custo dessa baixa para ele poder atribuir o custo do produto encerrado. Belezinha? É isso aí, pessoal. Vamos lá. Então, essa é a ordem de beneficiamento já encerrada, certo? E aí, assim que a ordem é encerrada, ela já fica aí com a cor verde. Então, lembrando aí do semáforo do Factory, tudo que está com a bolinha vermelha está aberto, bolinha amarela está parcialmente e bolinha verde está totalmente atendido. Então, essas ordens aqui, eu encerrei anteriormente para não ficar muitas ordens para o treinamento, todas elas já estão encerradas, ou seja, o seu estoque já foi manipulado com as cores. Tá? Vamos dar uma conferida no estoque da obra? Estoque, consulta de estoque. Vamos clicar aqui para mostrar o estoque do projeto 1, somente com estoque, grupo de perfil. Vamos dar uma olhada aqui como que ficou. Então, olha aqui, todos os produtos já estão aqui. Agora sim. Todos os produtos já estão na cor que eu preciso para cortar. Então, anteriormente, quando foi comprado esses materiais, eles foram comprados na cor natural. A ordem de produção já encerrou eles. Lógico, tem produtos aqui que não tem ordem de produção, porque eles serão utilizados na cor natural. Então,
existe também uma regra aí para o sistema entender aqueles que não vão receber tratamento. E aí eles já ficam aqui já na cor que precisa mesmo para a obra. Certo? Então, o primeiro passo da nossa ordem de produção está pronto, que é o beneficiamento, que é conferir aí se todas as ordens de beneficiamento foram encerradas. A nossa nosso próximo controle é o controle da ordem de corte. Então, eu vou finalizar aqui todas as minhas ordens de corte, para que a gente possa começar a trabalhar com elas, certo? E agora, referente à ordem de corte, mostrar uma informação bem legal para vocês. Aqui em ações, vocês podem observar que a opção baixar requisição ficou bloqueada. Por quê? Porque na ordem de corte, essa opção de baixar requisição, ela permite que você manipule a quantidade que você deseja baixar. Então, por exemplo, na ordem de fabricação, ela é muito bem-vinda. Por quê? Eu posso pegar somente os meus perfis e alocar lá para começar a montar. Depois eu pego os componentes, eu posso fazer isso em partes, né? Parcialmente. Então, eu posso ir baixando requisições, que são os materiais que estão sendo usados na ordem, por partes e não todos de uma vez, caso eu queira. Na ordem de corte, essa opção nós temos ela como bloqueada e nós sempre orientamos o nosso cliente a não fazer, caso por algum motivo essa opção fique liberada para você. Por quê? Porque na ordem de corte, a necessidade do que está pedindo de quantidade de barras para cortar e quantidade de materiais para as requisições para encerrar, ela é conforme a otimização que é feita no sistema técnico. Se você faz a baixa parcial e depois lá na frente você quer concluir a ordem, o custo dos materiais vão ficar incorretos, certo? E você não vai conseguir chegar aí no custo certo dessa ordem de corte, conforme foi definido lá no sistema técnico. Então, assim, as medidas, elas estão ali embaixo e a ordem de corte em cima eu tenho as quantidades de barras, certo? Se eu vim aqui eliminando algumas medidas, ele já vai atribuindo o custo. E depois no final, só que toda vez que eu for baixando aqui, eu não estou mexendo nas barras, certo? Se lá na frente eu quiser encerrar tudo e baixar as barras, esse custo aqui, ele não vai, eles vão estar incoerentes por conta dessa otimização que é feito lá no sistema do SEM. Claro, o Factor não vai te barrar caso você consiga usar essa opção, ele não vai te barrar dizendo que a quantidade para estoque está errada, que você não deveria baixar a requisição dessa medida e sim da outra, porque ele não é um software de cálculo. Mas o custo do seu produto não vai ficar coerente, certo? Para o custo ficar coerente, você tem que respeitar que uma ordem de corte tem que ser encerrada totalmente. Ela não pode ser encerrada parcialmente. Beleza? Então é isso. Então a gente vai vir aqui. E aqui nessa opção aqui do encerrar, a gente vai fazer aqui para mostrar como que vai ficar aí a questão da ordem de produção. Então, tanto baixas não é permitido parcialmente, e também o encerramento aqui de ordem de produção, nós também nunca vamos orientar vocês a fazer isso em partes, para que sempre seja retirada a quantidade certa de barras de estoque e entre todas as medidas que estão aí sendo requisitadas, sempre pensando no custo da sua ordem. Essa opção, se você usar ela de forma errada, ela vai bagunçar o seu estoque, ela vai bagunçar o custo dos seus materiais. Certo? Então, vamos lá. Referente ao corte, eu queria mostrar mais uma coisa para vocês, que é uma coisa que muitos clientes nos questionam, que é referente a sobras, certo? E aí fica a seguinte dúvida: o Factor controla a sobra ou não? Tá? Não, o Factor não faz controle de sobra, não faz aproveitamento de sobra. Como todos sempre questionam, o Factor ele faz o aproveitamento de uma sobra que eu tenho no estoque quando eu integrar uma nova compra. Se a sua sobra estiver no estoque com a medida exata, a medida que você está integrando, sim, que é o que ele já faz com qualquer perfil. Então, se você integrar uma obra pedindo uma medida especial e no seu estoque você tem essa medida especial, ele vai sugerir a transferência de local de estoque, que é o que nós veremos amanhã. Mas esse aproveitamento de sobra
que vocês se referem, o Factor não faz, porque ele não é um software de cálculo, ele é um software de gestão, tá? Mas, para facilitar aí a vida de todos vocês, ele recebe as sobras que o SEM gerencia. No momento que ele faz a otimização, a gente tem relatório para mostrar a sobra. Ele recebe as sobras e você consegue utilizar elas aí no seu estoque, fazer com que entre o saldo dessas sobras. Isso que eu vou mostrar para vocês. Então, dentro de uma ordem de produção, de corte, vocês podem observar aqui que eu tenho nas requisições, eu tenho 4 requisições, certo? 3 requisições estão com ângulo. E uma requisição está com ângulo 0. Então, esse ângulo aqui é o ângulo do corte, certo? Que é o que aparece no relatório de orientação de corte. Essa quarta medida aqui que aparece, ela já é a sobra. Por isso que ela vem sem ângulo. Então, para vocês identificarem se o factor está recebendo a sobra ou não, ela virá aqui com a opção 0. Lembrando que, para vocês usarem essa opção, é necessário ativar um parâmetro no factor para controlar e receber a sobra do 100. Para receber a sobra do 100. Se você não ativar esse parâmetro, ele não vai cadastrar aí essa medida de sobra, tá bom? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Ele está mostrando aqui uma medida de 5.420 como ângulo 0. Então, automaticamente a gente sabe que essa medida é uma sobra. Tá? Aqui ele tem o peso, ó, como vocês podem ver, o peso já está bem maior que as outras medidas, então realmente é o que sobrou aí desse corte. Vamos conferir com o 100, sempre lembrando que não foi o factor que definiu essa sobra, não foi ele que pegou 6.000 e foi fazendo o cálculo, não. Ele recebeu isso do 100, é o 100 que calculou para ele. Então vamos lá no 100. Então aqui no nosso 100, a gente vai vir aqui em relatórios, produção, mapa das sobras, somente sobras. Então, está aqui, ó. CA006, quantidade 1, tamanho da sobra, 5.420, tá? Vamos lá novamente no Factory. Então, 5.420, CA006. Voltando para o Factory, está aqui, ó. Ordem de produção do CA006, a medida de 5.420, que é a sobra. Beleza, pessoal? Então, esse é o controle aí de sobra. Tá? Relembrando aí que se no seu 100, se no seu Factor não tá configurado aí para esse tipo de integração, é necessário ativar um parâmetro no Factory para ele receber a informação do 100, tá? Então, no 100, esses relatórios aí vão estar disponíveis para você de acordo aí com a sua versão do 100 e tudo mais. Lembrando aí que daí, se vocês têm dúvida, alguma coisa referente ao 100, nossa equipe técnica do 100 está disponível aí para ajudá-los. Mas esse relatório que eu mostrei é para vocês entenderem que a informação que está lá é a mesma que o Factor recebeu. A mesma questão funciona, dá para a gente usar o mesmo exemplo para conferir aí os cortes, certo? Então, usando aí o mesmo CA006, vamos olhar aí como que ficou a orientação de corte lá no 100, para a gente conferir com o Factory. Então, aqui está. Vamos lá no 100. Então, aqui no 100, relatórios, produção. Espera aí, deixa eu fechar o relatório que estava aberto. Relatório, produção, orientação de corte. Tá? Então, está aí, ó. CA006. Está pedindo aí 4.24, 4.22, 4.22, 4.22, 2.20. Tá? Vamos olhar lá no Factory. Então, aqui são as medidas do 100. Orientação de corte aí do sistema técnico 100. Vou fechar aqui.
E no Factory aqui está também, ó. Tamanho é 24, 4, 22. Lá tá mostrando separadinho, né? Lá tá mostrando por tipo. O Factor já agrupou todo mundo aqui. Tamanho 20. E aí, que é a sobra. O que vai acontecer com essa sobra? Na hora que eu encerrar essa ordem de produção, ele vai entrar todo mundo no estoque. Então, no seu estoque do projeto vai constar aí essa medida de 5.420. Ele vai entrar um saldo de quantidade 1, assim como vai entrar o saldo no tamanho 20 milímetros, quantidade 2. Ele faz a mesma coisa. A diferença é que ele traz e cadastra a informação para você. Mas a nível de ordem de produção, nada mudou. O produto vai fazer o mesmo que o outro produto faria. Belezinha? Então é isso. Então vamos encerrar as ordens de corte agora, para a gente ver como que ficou o estoque, né? A gente viu que o estoque ficou lá, todas as barras ficaram com a cor no tamanho 6, que era o que estava na ordem de beneficiamento. Agora vamos ver como que fica na ordem de corte. Então, nesse exemplo nosso, né, já estou encerrando tudo, mas se você quiser encerrar parcialmente por produto, por exemplo, eu já cortei esse, eu posso vir aqui e encerrar esse produto. Daí ele vai perguntar a quantidade, você vai sempre pôr a quantidade total, lembrando que na ordem de corte a gente nunca vai encerrar parcial, por conta do custo do produto. Então, coloca a quantidade total, a gente vai gravar. Ele encerrou. E assim eu posso fazer também em massa, né? Selecionando todos, encerrar OP. Aí ele não pergunta a quantidade, porque ele assume a quantidade de todas as ordens, ele não vai ficar perguntando uma a uma, eu posso ter aqui uma lista de 200 ordens, e ele só confirma o local do estoque, que é o estoque que vai entrar os pedacinhos. Então, lembre que sempre a ordem de corte é invertida. Nas outras ordens, essa opção entra o produto que está em cima, que é o produto da ordem de beneficiamento, que é o produto na cor. Na ordem de fabricação, é o produto acabado. E na ordem de corte, o que entra são os pedacinhos. Estamos cortando, né? Então, está entrando aí os pedacinhos que eu preciso para o projeto. Vamos gravar. Ele vai fazer aí todos os cálculos e tudo mais. E todas as minhas ordens de corte encerradas. Olha que bonitinha, todo mundo verde, todo mundo encerrado. Então, se eu entrar aqui nesse produto para ver, vamos pegar aqui. Ó, todas as minhas quantidades atendidas. Então, como vocês podem ver aqui, esse controle aqui, ó, nós temos aqui a quantidade requisitada, que é o quanto eu preciso para a ordem, quantidade atendida, que é o quanto eu já atendi do que precisava. Então, já atendi tudo, que é abaixo da requisição, certo? E aqui o peso de cada produto e o status que todos já foram baixados. Se eu vir aqui em movimentação, aqui ó, o custo que entrou de cada produto, né? Lembrando que aí o cálculo do custo é em cima é vezes o peso. Então, por isso que um produto ficou com esse custo maior aqui, que é a barra maior, que é a sobra. As outras ficaram com um custo bem baixinho, que eram medidas bem pequenas. E aqui o custo da barra quando ela saiu do estoque. O Factor faz todo esse gerenciamento aí para você dos custos no momento que você encerra. Por isso que é muito importante ter atenção aí no momento de encerrar, porque é o seu estoque que está sendo bagunçado aí se você encerrar tudo de qualquer jeito aí as ordens de produção. Então é isso. Mostramos todas as ordens encerradas. Agora vamos para o estoque, né, que eu falei para vocês. Estoque, consulta de estoque. Filtrar aqui pelo projeto 1, pelo grupo de perfil, somente com saldo. Aqui, ó, tá vendo? Ó, as medidas aqui, ó. Tudo quebradinho, ó. Todas as medidas aqui, tudo picotado, ó. Todas as medidas aí que você precisa conforme o seu plano de corte. Lógico, pensando no processo físico, você só vai fazer isso. Você só vai fazer esse encerramento depois que você cortar, né? Então, a ordem de corte ela é para acompanhar o seu estoque dos factory conforme o que está acontecendo fisicamente com a obra. Então, o seu serralheiro ele já cortou as suas barras,
Então, depois que ele cortar, você vai vir aqui, você vai encerrar para você poder liberar para o cara que vai fazer a montagem conseguir consumir o estoque também. Então, como vocês podem ver, já está ganhando corpo aí o nosso treinamento. A ordem de produção, ela faz a gestão do estoque. Belezinha? Ó, todas as barrinhas aqui, tudo pequenininho, todos os tamanhos aí que eu preciso para produzir. Beleza? Uma outra informação que eu quero mostrar para vocês, que é uma facilidade que o Factor vem aí para ajudar caso você erre em alguma operação de encerramento. Conforme eu mostrei, o encerramento vai lá e manipula o seu estoque. Então, se você manipulou, se você encerrou errado, encerrei a ordem de produção de corte, mas não era para cortar esse perfil acabou mudando e tal, como que eu faço? Tá? Então, vou mostrar para vocês como que você vai fazer, como você vai desfazer caso você faça errado, certo? Então, vamos lá. Tem um relatório no Factor que a gente vai se aprofundar mais nele amanhã, aqui no nosso webinar de estoque. Mas hoje eu queria mostrar para vocês ele porque ele vai ajudar bastante quem cuida da produção. Aqui em relatório, movimentação de estoque. Então, vou clicar aqui para mostrar movimentações da data de hoje desse produto que eu quero fazer o cálculo, que eu quero desfazer aí o que foi feito. Então, vou filtrar o meu produto, filtrei meu estoque. É esse mesmo, que é essa primeira ordem de produção aqui. Então, ela já está verde. O que aconteceu com o meu estoque? Né? Vamos olhar aqui o que aconteceu com o estoque desse material. Ó, esse material fez a entrada, ó, de todos os pedacinhos, estão vendo? Ó? 24, 22, 20, 5.420 e fez a saída do tamanho de 6.000, que é o que a ordem de corte faz. Então, fez a entrada de todas as requisições e a saída, que é o encerramento. Aqui está o custo, ó. Entrou todos esses custos aqui, que é o custo de cada pedaço, e saiu o custo da minha barra. Então, o custo da minha barra nada mais é do que a soma de todos os pedacinhos que eu preciso. Por isso que não pode ser encerrado parcial, tá, gente? Senão, esse custo pode se perder aí no momento de atribuir o custo da barra final, que é a barra inteira, né? Então, como vocês podem ver, ó, que belezinha. Ele zerou o total de custo da movimentação, porque dá certinho, ó, todos esses valorizinhos somando, que são as entradas, dá o mesmo valor da saída. Então, entrei tudo isso, saí tudo isso, total zero. A conta fecha. E a conta fechando, o seu relatório de estoque vai ficar lindo, vai ficar perfeito. Certo? Não vai ficar com problemas aí de quantidade nem custo. Tá? Agora, se eu precisar desfazer isso, é possível? Sim, é possível. Vou mostrar como. Primeira coisa que eu posso fazer é aqui, ó, ações, excluir o encerramento, que é aquela barra inteira que saiu, ela entra de volta para o estoque. Então, eu vou excluir o encerramento. Vamos ver como ficou o relatório. Ó, excluir o encerramento, o que aconteceu? O que aconteceu com o relatório? Só mostra a entrada, a saída saiu daqui. Então, excluir o encerramento, ele excluiu aquele movimento de estoque que ele fez de saída, que era para zerar a nossa continha, né? Que é tirar a barra inteira do estoque com o custo dos pedacinhos que entraram. Então, agora nós temos aí um custo total de R$ 138,72. Então, a minha barra inteira voltou para o estoque. Vamos conferir? Estoque, consulta de estoque. Vamos pegar aqui. Não tem como falar de ordem de produção sem falar de estoque, tá, pessoal? Mas a gente vai ver mais a fundo isso amanhã. Mas aqui está, ó, o CA006, agora ele voltou para o estoque a barra inteira. Tá errado, né, gente? Se eu já cortei e entrou meus pedaços, essa barra não pode mais aparecer aqui, certo? Então, eu vou mostrar agora a outra opção, que é desfazer a baixa da requisição,
que é estornar requisição. Então, vou selecionar aqui ações estornar requisição. Vou selecionar de qual estoque eu estou falando, né? Aplicar saldo, que eu quero estornar tudo. Ordem de produção, sempre faça tudo. Estorne tudo, baixe tudo, encerre tudo. Nunca faça parcial na ordem de corte, tá, gente? Isso gera uma confusão que vocês não têm ideia. E aí, vamos voltar aqui para o estoque de movimentação. Olha o que aconteceu. A saída de todos os meus pedacinhos, ó, que é o estorno da requisição, ó. A saída de todos os pedacinhos. E aí volta a ficar sem movimentação. Zerou todo o custo, né? Entrou custo e depois saiu o custo. Entrou custo positivo, saiu custo negativo. Vamos olhar o estoque? Somente a barra de 6. Então, se você, por algum motivo, precisar desfazer o encerramento da sua ordem, tanto de corte, como de beneficiamento, como de fabricação, é possível através dessas duas opções. Vamos lá relembrar. A opção de, primeiro, excluir encerramento, que é essa opção aqui, e a segunda opção, que é estornar requisição. Primeiro você exclui o encerramento, depois você estorna a requisição. Essas duas opções não são opções tão antigas no Factor, tá? São melhorias que o módulo de produção veio sofrendo. Então, se o seu Factor não está aparecendo essas duas opções e você tem acesso ao módulo de produção, entre em contato conosco aí pelo canal do cliente e peça para a nossa equipe atualizar a sua versão e assim você vai ter as duas opções disponíveis porque elas fazem parte do módulo que você está usando. Belezinha? Então, como eu não quero desfazer o meu processo, eu vou encerrar novamente a minha ordem de produção porque eu preciso dela na minha ordem de fabricação. Então, olhando aqui o relatório de novo. Agora que eu encerrei de novo, ele fez tudo novamente, ó. Entrou todos os pedacinhos e saiu a barra inteira e eu volto a ter custo zero. Olhando o meu estoque, eu volto a ter somente os pedaços. Beleza? É para isso que serve a ordem de corte. É para esse tipo de situação, é para manipular o seu estoque. Por isso, muita atenção na ordem de corte para o seu estoque não ficar errado. Deu para entender bem? Então é isso. Agora a gente vai para as ordens de fabricação, tá, pessoal? Vou mostrar aqui como que elas são gerenciadas aí. Então, aqui está a minha ordem de fabricação. Vou finalizar elas para a gente começar a trabalhar nelas. Tá? Aqui na ordem de fabricação, eu quero mostrar a disponibilidade novamente, porque na ordem de fabricação é onde a gente mais usa. Então, aqui em cima eu tenho a minha janela de correr, certo? Quantidade 1. E aqui embaixo eu tenho todos os produtos que eu preciso para produzir ela. Olha que legal. E aqui eu já consigo saber se eu tenho estoque ou não. Se eu não tiver estoque, ele vai aparecer em vermelhinho para você. E conforme eu vou clicando, ele vai te mostrando aqui no terceiro bloco em qual estoque você tem essa quantidade. Então, se você acha que tem saldo, tenta encerrar e dá erro, porque está pedindo saldo, você faz essa opção aqui de ações, disponibilidade, e clica em cima do material que apareceu o erro e vê se ele realmente está no estoque do projeto. Se ele estiver em outro estoque, você tem que transferir para o projeto para conseguir encerrar a sua OP. Belezinha? Então, essa é a disponibilidade que eu tinha para mostrar para vocês aí na ordem de fabricação. Uma outra opção que eu queria ver com vocês é a questão da baixa da requisição parcial, que a gente não viu ainda, né? Como eu disse, ela é mais utilizada aí nas ordens de fabricação, porque é onde eu tenho um cenário que fisicamente pode acontecer de eu ir liberando materiais em partes para o meu montador, né? Às vezes na bancada não cabe tudo. Ou às vezes está cortando o perfil, mas às vezes eu já consigo ir separando os componentes, por exemplo, dependendo da razão aí do tamanho do seu barracão e tudo mais.
isso pode acontecer. Então, é mais usado aí nesse momento, tá? Então, como gerenciar isso? Então, eu tenho minha ordem de produção. Vou clicar aqui no botão Ações, Baixar Requisições. Nessa telinha de Baixar Requisições, eu tenho aqui em cima as informações da OP, o local do estoque do projeto e a data de movimentação. Novamente, nunca mexa na data de movimentação, porque é a data que vai registrar o estoque. Então, essa opção de baixar requisição aqui, na ordem de fabricação, tá? A gente está falando de fabricação agora. Essa opção faz saída de tudo que está aqui embaixo. Tudo que está aqui embaixo, ele faz saída, ele não faz entrada. Então, essa data de movimentação vai registrar uma saída do seu estoque nessa data. E o estoque aqui, claro, sempre deixe o estoque da obra, porque esse estoque é o estoque que você tem o saldo dos materiais, né? Se todo o processo foi feito pelo estoque, o seu saldo também está no estoque da obra. Eu tenho a opção aqui de filtrar por grupo. Então, por exemplo, eu vou baixar agora somente os perfis dessa obra. Então, eu vou colocar aqui as quantidades dos perfis, certo? Como eu estou fazendo somente do perfil, eu estou digitando. Se eu fosse fazer da obra inteira, de todos os materiais, eu clicava aplicar aqui, ele já preenchia tudo para mim. Mas como eu quero fazer só de perfil, eu estou fazendo manual para mostrar para vocês que também é possível. Então, eu vou baixar todos esses perfis nesses tamanhos que estão aqui. Ó, todos esses tamanhinhos aqui. Clique em gravar. Baixa realizada com sucesso. Ó, minha ordem de produção continua vermelha. Lembrando que esse status é em cima do encerramento, é quanto produziu, e não o que dentro da ordem já foi baixado do estoque. Então, essa bolinha permanece vermelha, certo? Agora eu vou visualizar só o P para mostrar para vocês como que a gente identifica os materiais que já estão baixados que ainda faltam baixar. Primeiro que por essa coluna já dá para ver, né, pessoal? Aqui nessa primeira coluna, aqui eu tenho a coluna da quantidade requisitada, a quantidade atendida, e eu consigo ver os materiais que já foram atendidos. No caso, esses aqui já foram atendidos, e esses aqui de baixo, que estão zero, ainda não foram atendidos, né? Então, os que estão zero são os materiais, são os componentes e os vidros. E aqui em cima, os perfis já foram todos baixados. Aqui no final, tem uma coluna de status, que eu posso filtrar somente os abertos. E aí você vai ver, ó, vidro e componentes. E eu posso filtrar somente os que estão baixados. E aí eu tenho todos os perfis baixados. Certo? Então é isso. Tá. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês agora é como a gente vai encerrar essa OP. E aí o Factor vai fazer a baixa das outras requisições para nós, tá? Então eu vou dar um encerrar aqui, colocar a quantidade 1. E aqui eu consigo, a hora que eu clicar no gravar, ele vai perguntar se eu quero encerrar todas as requisições. Se eu não encerrar, ele não deixa eu baixar. Se eu não baixar as requisições, ele não deixa eu encerrar. Então, nessa opção aqui, eu sempre tenho que colocar assim. E aí ele vai baixar o restante, né? Que são todos os componentes que estão dentro da OP, tá? E aí, o que ele fez? A ordem ficou verde. Então, por que ela ficou verde? Porque agora entrou a minha esquadria e saiu os componentes. Vamos encerrar as três ordens de fabricação para vocês olharem aí. Que dá para encerrar em massa também. O estoque, a data de estoque é sempre a data do dia e o local de estoque é o do projeto. Ele vai perguntar para cada ordem, né, de produção. Encerrou as minhas 3 ordens de produção, certo? Tenho 3 ordens de produção encerradas. Vamos olhar como ficou o estoque. Estoque, consulta de estoque, local. Projeto 1, somente com saldo. Cadê as minhas janelas? Vamos colocar aqui grupo
esquadrias. Ó, aqui está a minha janela, certo? Então, agora eu tenho o saldo no estoque das 3 janelas que eu produzi, né? Eu encerrei o estoque depois que eu produzi. Belezinha? E aí eu tenho uma outra opção para mostrar para vocês, que é a última opção aí, que é o gerar romaneio da OP, tá? O que é o gerar romaneio da OP? Nós sabemos que temos produtos da obra que produtos dentro da minha esquadria que eu só vou utilizar ele lá na obra, certo? No caso, um silicone, algum produto específico, algum parafuso, na hora de fixar a esquadria no vão, que eu não vou usar ele na minha bancada de produção, eu vou usar ele no momento de instalar. E eu tenho essa informação lá no sistema do SEM. Eu consigo dividir se é obra ou se é produção, né? Eu consigo saber dentro do SEM. O Factor também recebe essa informação. E eu consigo mandar, através desse romaneio, somente esses materiais que vão ser usados lá na minha obra, certo? Então, eu consigo ter esse romaneio para o Factor fazer aí, gerar um recibo, né, um documento para que a pessoa assine que está levando esses materiais lá para a obra e você consiga ter esse gerenciamento aí do que foi levado para a obra para ser instalado lá. Mesmo você baixando esse material na hora de encerrar a OP, tá bom? Vou mostrar para vocês como gerenciar isso. Então, lá no SEM, voltamos para o SEM, eu vou editar a obra aqui. Peraí. Vou vir em itens, certo? Vamos pegar esse aqui, JCR 600. Apertar F9 para abrir a composição dela. Vamos vir aqui na composição. Componentes. Aqui em componentes eu tenho a aplicação, ó, FAB ou OBR, obra, né? Tem essas duas opções aí para escolher. No caso, essa esquadria aqui é de um material oficial, não posso mexer. Mas eu consigo saber aqui, através dessa coluna aplique, que esse material vai ser usado na minha bancada lá do montador, da produção, e esses materiais aqui vão ser usados lá no momento da instalação da obra. Então, o Factor olha essa informação e também mostra para vocês os materiais que ele vai gerar no romaneio, tá? Então, vamos lá para o Factory. Então, deixa eu só confirmar aqui. Vamos pegar, por exemplo, vamos lá no Factor primeiro, vai, vamos lá no Factor. Aqui no Factor, eu abri aqui a mesma esquadria, né? JCR 600. E aqui dentro do Factor, eu tenho uma coluna chamada tipo de aplicação, que é o aplique lá do SEM. E aqui eu tenho a opção obra ou produção. Então, eu vou selecionar a opção obra, para a gente ver os materiais que ele trouxe aqui para nós, né? Então, aqui vão, por exemplo, esse botão, esse parafuso e esse chumbado aqui, por exemplo. Tá? Eu vou pegar aqui esse primeiro, por exemplo, esse Nilo aqui. Vamos lá no 100. Então, aqui tá pedindo, né? Nilo 00190 PTO, né? 26 está com o tipo de aplicação obra no Factory. E aí lá no 100, peraí, eu compartilhei a tela errada. Aqui. Então, aqui tá. Então, aqui no 100, ó, ele também está aqui como um tipo de aplicação obra. Claro, né? Eu não vou saber responder para vocês tecnicamente por que todos os materiais que estão aqui não estão aparecendo lá. Porque essa é uma questão técnica do 100, né? Mas esses materiais que estão aqui dentro, né, não necessariamente todos eles estão sendo usados aí nessa obra, porque como todos, no momento, como a gente sabe, no momento de criar aí a obra do 100, ele faz algumas perguntinhas lá, né? Se tem ICM, se não tem, não sei o quê, que são coisas técnicas, né? Não cabe a mim do Factor saber
responder para vocês o porquê. Mas essas perguntinhas, subentende-se que tem a ver aí com quais materiais dentro da tipologia ele vai usar aí para essa obra. Acredito eu que por esse motivo, alguns desses materiais não foram enviados para o Factor, tá? Mas fica aí uma questão para a nossa equipe do SEM ajudar vocês aí, caso vocês tenham dúvida nisso. Mas voltando ao que realmente a gente precisa entender, é o porquê que lá tem esse tipo de aplicação. No caso, vocês viram no Factor, tipo de aplicação aí, obra. No SEM também ele está classificado com o tipo de aplicação obra. E por isso, ele veio no Factor dentro da ordem de produção aqui para nós. Ele veio com o tipo de aplique obra. Então, se eu tirar o filtro, nós temos o que é para obra e o que é para produção, que lá está como Fabre, né? É isso aí. Isso aí, pessoal. E agora vamos gerar o nosso romaneio. Então, eu posso selecionar minha ordem de produção, ações, gerar romaneio. Então, olhe para essa telinha. Aqui em cima eu tenho as informações gerais, né? Um documento do romaneio. Se eu quiser já colocar quem vai receber, a data que recebeu, eu posso pôr. Os itens aqui são os itens com o tipo obra que estavam na minha esquadria, que eu acabei de mostrar para vocês a referência entre os dois softwares. Somente eles vieram para cá, porque como eles estão com o tipo obra, eles automaticamente já estão separados para ser colocado nesse romaneio. Se você tem algum material que não está com o tipo obra, por algum motivo lá no seu software técnico, ele está com o tipo fabricação, mas você quer que ele vá para o romaneio, dentro da ordem de produção do Factory, antes de finalizar a OP de fabricação, você troca a opção para a obra. É possível trocar aquela opção. Troque para a obra e aí ele vai aparecer no seu romaneio. Belezinha? E aí aqui eu tenho a opção de baixar estoque do meu material, mas não vou usar essa opção porque esse material eu já baixei no encerramento da OP, tá? Então eu tenho a opção aí de baixar por aqui, mas nesse exemplo que a gente está usando, a gente não vai fazer essa opção de baixar por aqui. Aí eu posso pôr observação para cada produto, peso e tudo mais. E aí eu clico em gravar. Gravei, na ordem de produção não acontece nada, tá, pessoal? Vai acontecer lá no estoque. Cadê? Romaneio. Aqui está meu romaneio, tá? Aí eu tenho a opção aqui de fazer a emissão dele. Olha que bonitinho, ele traz o projeto, tudo certinho, os produtos, um checklist, né, para a pessoa que vai fazer essa conferência dar ok lá na obra, se realmente chegou toda essa quantidade de material. E aqui, as informações dos produtos, né? Eu posso fazer romaneio de perfil, posso fazer romaneio de qualquer material que eu queira. Mas né, essa opção de disparo automático da ordem de produção, ele vai gerar somente com o tipo de aplicação obra, tá? Então, está aqui todas as informações. Aqui embaixo, se for perfil, ele vai te dar o total de peso. Responsável pelo recebimento, conferente da mercadoria, observação. É um layout de sugestão aí do Factor para vocês usarem aí para controlar os romaneios. Belezinha? E aí depois eu só venho aqui e finalizo o meu romaneio. Acabou o processo do romaneio. Certo? Então é isso daí. Posso gerar romaneio das 3 obras, também se você quiser, das 3 esquadrias e fazer também imprimir e tal, e depois gerar aí finalizar o romaneio da esquadria. Outra opção que eu quero mostrar para vocês, assim como a gente mostrou a emissão do romaneio, a gente tem a emissão aí da ordem de fabricação. Posso puxar o espelho aqui da ordem de fabricação. Olhem que bonito que é o modelo padrão do Factor. Ele traz aí informações do projeto para você, o item do projeto, várias informações. Ó, e aqui embaixo todas as requisições da obra, se já foi requisitado, já foi atendido, se tem alguma requisição aberta. Todas as requisições, ele traz também a foto do produto, ó que legal. Ele traz a foto do produto para você, ó, tô dando um zoom aqui que ficou pequenininho, né? Tem bastante requisição.
Mas olhem aí a foto de cada material. Claro, essa foto veio do 100, né? O croquis lá do 100, não é do Factory. O Factory importou essa informação do 100. Então, tá aqui, ó, a foto do produto final e a foto dos produtos pequenininhos. Quer trocar essa foto? Tá errada? Edita o cadastro da janela e vai na abinha de imagens e troca, né? O Factory importa essa informação do 100 e guarda no cadastro do produto essa foto. Se você quiser trocar, é só você ir lá no cadastro do produto e trocar a foto. Belezinha? E aí, aqui embaixo, quantidade da ordem, quantidade produzida, tá? Posso indicar quem foi o operador, a hora que começou, a hora que terminou. É um modelinho padrão aí para você imprimir essa ordem de produção e entregar aí para o seu montador fazer a montagem do seu produto final. Certo? Todas essas opções que eu mostrei para vocês são as opções que vocês podem usar aí para trabalhar com a ordem de fabricação, a ordem de montagem, a ordem de corte, a ordem de beneficiamento. Essas são as opções de integração normal, né? Integração de uma vez só, sem prod, sem nada. Agora eu vou mostrar a integração por prod e depois a integração por etapa, para vocês olharem como que vai ficar. Então eu vou acessar, vou lá no 100, vou abrir minha obra enquanto vocês estão vendo minha telinha do Factory aí. Deixa eu só preparar minha obra aqui do 100 para mostrar para vocês. E fazer algumas configurações aqui. Vamos lá para o 100. Já está aberta a minha obra lá. E agora eu vou trocar algumas configurações do Factory, né? Como a gente já viu aí no treinamento de integração de estoque, é necessário parametrizar sua base de dados para um dos tipos de integração, né? Então, eu estou trabalhando aqui com 3 bases de dados para mostrar 3 cenários diferentes para vocês, certo? Então, vamos lá. Então, aqui no 100, como vocês podem ver, eu tenho a minha fechada com cliente, eu tenho a PROD 1 e a PROD 2, certo? Então, se eu pego a minha PROD 1, eu venho em estoque, exportar esquadrias, desculpa, e vou exportar aqui produção e vou exportar o corte da PROD 1. Depois eu vou fazer isso com a PROD 2, né? Vou clicar em exportar, exportei para o Factory, depois eu vou vir aqui, PROD 2, vou selecionar aqui, esquadrias para Factory, produção, e depois o corte, e vou exportar para o Factory. O que que faz quando eu faço isso para o Factory? Lá no Factory, as minhas ordens de produção, elas ficarão separadas conforme a PROD. Então, essa PROD, como a gente viu na integração de estoque, ela vai ser atribuída como um estágio no Factory, certo? Então, vamos lá para o Factory agora, para vocês olharem como que fica esse material na hora que ele recebe a integração do 100. Vou vir aqui. Tá? Então, estoque e ordem de produção. Eu tenho aqui minhas ordens de produção. Vamos mostrar aqui as ordens de corte, para vocês olharem como que ela ficou. Então, a ordem de corte, ela tem essa coluna aqui na tela do Factor, que é o estágio. Então, eu tenho as ordens de corte do estágio 1, ó, do estágio 1, e as ordens de corte do estágio 2. Então, se eu filtrar, por exemplo, o CA 006, olha que legal. Eu tenho ele em 2 OPs de corte agora. No primeiro cenário, tinha em 1 OP de corte, porque era uma obra inteira, né? Agora aqui, eu tenho ele na quantidade que eu preciso para obra de produção 1 e a quantidade que eu preciso para obra de produção 2. Tá? Tem uma ordem de corte para cada um. E se eu for lá no 100, vamos voltar para o 100. Deixa eu só mostrar aqui para vocês o quanto que está pedindo para cortar, né, desse CA. Então, aqui, ó, ele está pedindo para a gente cortar 8 pedacinhos de 24, 28 pedacinhos de 22, e aí tem a sobra aqui, quantidade 1, de 4.832, que é o tamanho da sobra, que é da obra de produção 1, certo? Então, vamos lá no 100, puxar um relatório de corte. Então, aqui no 100, se eu puxar aqui minha obra de produção 1, vim em relatórios, produção, orientação de corte,
Então, aqui, ó, está pedindo 8 pedacinhos de 24, 8 pedacinhos de 22, mais 20 pedacinhos de 22, né? 28 pedacinhos de 22. E aqui dando um total de 36, o tamanho da minha barra, uma barra de 6. E a sobra aqui, uma sobra aí de 4.832 o tamanho. Igualzinho tá lá na minha prod 1, né? A minha ordem de produção de número, vamos lá no Factory? Minha ordem de produção de número 200, é isso mesmo? A minha ordem de produção 239, tá? Eu tô pedindo aí 28 de 22 milímetros e 8 de 24 milímetros e 1 de 4.832 milímetros, certo? Vamos abrir a ordem da ordem de produção 2. A ordem de produção 2 também está pedindo 8, 28 e 1, certo? Vamos lá para o 100. Peraí, deixa eu abrir aqui. Pronto. Deixa eu fechar aqui. Então, vocês estão vendo 100, né? Produção 1. Agora eu vou vir aqui para a ordem de produção 2. Vou puxar aqui o relatório de produção, orientação de corte. Tá aqui, ó. Também 8, 28, né? 22 milímetros, 28. 4.832 a sobra. Certo? Que é a obra de PROD 2, ó. PROD 2. Então, tá separadinho no Factor. Se eu puxar o relatório de corte da fechada com o cliente, que é a obra principal, olha, ele tá dando aí o dobro das quantidades aí, ó, tá dando um outro tipo de sobra, certo? Porque realmente o Factor tá recebendo as informações por prod e não por obra inteira. Então essa é a obra principal, que não é a que a gente está controlando a necessidade de produção. Por isso que os relatórios aí, ele mostra a quantidade total e não é a mesma quantidade que nós temos no FEC. Beleza? Então, essas informações aqui é quando a gente integra por prod, né? Ele pega tudo que tem dentro da prod, ó. Cada prod está dividida aí com quantidades diferentes, né? Eu peguei uma obra, coloquei prod 1, prod 2 e rachei a quantidade entre as duas, para a gente ter um exemplo simples. E aí, o relatório já mostrou aqui para nós que o Factor recebeu essa informação separadinha em prod 1 e prod 2, tá? A mesma coisa na fabricação, tá, pessoal? Vamos mostrar aqui fabricação. Na ordem de fabricação, ó, a gente tem aqui o mesmo produto, tá vendo? Esse ES20, nós temos ele em quantidade 5 para a primeira prod, quantidade 5 para a segunda prod. E temos quantidade, o ES20 Max N00, ele tem quantidade 2 para a primeira prod e quantidade 2 para a segunda prod, que é o mesmo exemplo que a gente está vendo aqui, ó, não preciso nem puxar relatório para a gente. Prod 1, quantidade de 2 e 5, quantidade de 2 e 5, e se eu puxar a obra principal, eu tenho a quantidade total de 4 e quantidade de 10. Então, prod 1, prod 2, no nosso Factory, também recebeu ordens de produção separadas. Tá? Então, essa é a integração aí de produção por estágio. Ele sempre vai respeitar a quantidade total da sua prod, quantidade por estágio, certo? Agora, o terceiro exemplo que eu vou mostrar para vocês é um exemplo por etapa, tá? Que é quando a gente tem a integração por etapa. E, no caso, eu tenho uma prod inteira no Factory, né, no 100, desculpa. E aí, dentro da minha prod, eu separei ela em fases, né? São em etapas. E eu vou enviar ela separadamente para o Factory. Belezinha? Como que fica isso no Factory? Então, deixa eu abrir minha obra no 100 rapidinho. Para eu mostrar para vocês. Certo?
Agora eu vou mostrar o SEM para vocês, enquanto eu troco aqui as minhas bases do Factor para a gente mostrar as configurações por etapa. Rapidinho. Então, vocês estão visualizando aí a obra do projeto 5 de treinamento, que é a obra que a gente está usando. Tá, pessoal? E caso você queira mudar o formato de trabalhar aí na integração de prod, né? Na integração da produção por prod ou por etapa, entre em contato conosco, que a gente vai auxiliar vocês aí nessa consultoria para avaliar tudo que precisa mexer para que vocês possam mudar aí o formato de integração. Tá? Então, esse é mais um formato que eu vou mostrar para vocês, que é o formato por etapa, certo? Então, eu tenho a minha obra fechada com o cliente e eu tenho a minha obra prod. Então, na minha obra prod, eu tenho etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Pessoal, estou usando exemplos bem simples para ficar bem fácil o entendimento da gente no Factor, tá? Lembrando que eu sei que vocês têm obras aí que são bem mais complexas do que os exemplos que eu estou colocando aqui no treinamento. Mas o que eu fiz? Eu peguei o produto que eu tinha aqui na quantidade de 20 e 20 e desmembrei em quantidades aí por etapa 1, 2 e 3, um pouquinho para cada etapa. Tá? Vocês podem ter etapa com produto X, etapa com produto Y, que também é um cenário que é bem comum acontecer aí, dependendo da obra, certo? Mas no nosso cenário aqui, as etapas estão separadas por quantidade, tá certo? Então, eu tenho aqui etapa 1, etapa 2, etapa 3, certo? Para eu fazer a integração delas, como que eu faço? Eu tenho a minha prod, eu vou clicar em exportar esquadrias para o Factor normalmente. O que o Factor vai levar em consideração para receber as ordens de produção? Ele vai levar em consideração qual é a etapa que está com a flag calc marcada. Tá? Então, nessa fase de etapa, eu tenho que deixar marcado somente o calc na etapa que eu estou enviando para o Factor, que é a etapa que eu estou calculando. Lembrando que eu não posso deixar marcado um material da etapa. Eu tenho que marcar a etapa inteira sempre, pessoal, sempre marcar a etapa inteira. Porque é o Factor que vai fazer a gestão para você do que precisa comprar, do que precisa produzir, se você estiver fazendo integração para corrigir alguma coisa. Então, você sempre mantém a etapa inteira marcada para o Factor receber essa informação, certo? Então, eu tendo a etapa 2 marcada, eu vou vir exportar esquadrias para o Factory, produção, depois eu envio o corte e vou clicar no exportar. Tá? Fazendo isso, vamos lá para o Factor, vamos ver como que o Factor vai receber essas informações. Então, aqui eu estou na base de dados parametrizada para integrações por etapa, certo? Ó, banco de dados 3, que é o nosso terceiro cenário por etapa. Estoque, ordem de produção. Esperar o Factor calcular. Aqui eu tenho o projeto, vamos filtrar aqui o nosso projeto 5, certo? E qual etapa que eu quero ver? Quero ver a etapa 2. Então, a etapa eu tenho o filtro aqui em cima, ele vai me mostrar somente tudo que eu tenho integrado para a etapa 2. Se eu mudar para a etapa 3, vai me mostrar somente a etapa 3 e etapa 1, somente a etapa 1, certo? Vamos deixar sem etapa para ver todas as ordens de produção. E vou colocar aqui o CA006 também, que é o que a gente está usando no exemplo, ordens de corte, para a gente ver. Então, agora nós temos uma obra por etapa, onde eu tenho etapa 1, 2 e 3. Automaticamente, terei 3 ordens de corte no Factor. Então, se você trabalha por etapa, você faz otimização por etapa, você compra por etapa, você produz por etapa, beleza. Então, você vai fazer a integração do SEM para o Factor por etapa, para que ele controle a sua produção ao mesmo tempo que você está gerenciando no SEM, através de uma ordem de produção para cada etapa que você está gerenciando no SEM, certo? Então é isso aí, pessoal. Aqui eu tenho 3 ordens de corte, da etapa 1, 2, etapa 1, 2 e 3. Vamos ver o que está pedindo para cada uma, só para a gente entender
as quantidades também. Então, na etapa 1, aqui está a nossa etapa 1, eu tenho, tá pedindo 20 de 24 milímetros, 40 de 22, e aqui a nossa sobra de 4.040 milímetros aqui, né? 4.040 milímetros. Belezinha? Quantidade 1. Vamos abrir aqui a ordem de produção da etapa 2. Tá pedindo 20, 40 e 1. E a ordem de produção 3. Da etapa 3, 40, 80 e 1. Então, como vocês podem ver, as quantidades da etapa 1 e da etapa 2 são parecidas, porque se eu for lá no meu 100, vamos lá no 100, ó, etapa 1 e etapa 2 tem a mesma quantidade, ó, pessoal. Etapa 1, 5 desse, etapa 2, 5 desse, e a etapa 3 está pedindo 10. Então, automaticamente no Factory, a quantidade que a etapa 3 vai mostrar, que é essa ordem de produção aqui, a quantidade vai ser maior, né? Então, aqui está pedindo 40, a etapa 2 está pedindo 20, a etapa 1 também está pedindo 20, certo? E aqui está pedindo 80, a etapa 1 está pedindo 40, etapa 2 pedindo 40, etapa 1 pedindo 40. E a sobra, do jeito que foi, a sobra, como vocês podem ver, ó, na etapa 3 tá gerando uma sobra de 2.080. A etapa 2 está gerando uma sobra de 4.040 e a etapa 1 uma mesma sobra de 4.040. Então, tudo vai depender de como você fez no 100. Se no 100 você resolveu otimizar assim por etapa, o Factor só vai receber a informação e replicar para você o que você fez no 100, né? Como sempre, os dois softwares sempre serão o espelho um do outro, né? Então, a informação que está no 100, ela deve estar espelhada para o Factory. Não pode estar diferente. Se você alterou qualquer coisa no 100, você arrume o Factory, você cancela e você envia de novo. Sempre cancelar e enviar novamente, ou excluir e enviar novamente. Pessoal, eu sou bem chata com isso, porque isso dá problema. Isso é uma coisa que depois vocês ficam perdidos aí com estoque, com o gerenciamento da produção. E realmente, como os softwares são integrados, eles sempre têm que andar de mãos dadas, tá, pessoal? Sempre tem que estar juntinho aí para poder te dar um resultado que vocês esperam quando vocês optaram por usar o Factor, tá bom? Então, vou mostrar no 100 rapidinho como que ficou o relatório de corte do 100. Então, se eu puxar aqui, ó, ele tá mostrando a etapa 2. Vou pedir para mostrar aqui em relatório, produção, orientação de corte. Então, aqui somente da etapa 2, né, selecionada. Tá pedindo 20, 40 e a sobra aqui de 4.040. Que é igual ao que eu mostrei para vocês agora. Etapa 1 e 2 vai te mostrar esse resultado. E a gente editando aqui a obra e colocando para mostrar só a etapa 3, vocês vão ver aqui, ó. Quero só a etapa 3 agora. Certo? Calculou só a 3. Vamos mostrar o relatório da 3. Então, está aqui, ó. Tá pedindo 40 e 80, ó. 22, 22, 80 e a sobra de 20 e 80. Então, é o espelho do 100. O Factor virou o espelho do 100 para controle do corte de vocês. Então, voltando aqui para o Factory. Está aqui, ó, minha obra 3, minha ordem de produção da etapa 3, 40, 80 e 1. Belezinha? Então, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Essas diferenças são as diferenças que o Factor pode controlar entre 3 tipos de integração, retomando a integração principal. Integração principal é a integração da obra completa. Então, estou integrando a produção conforme está no meu orçamento. Integração 2, tá? Integração 2 é a integração por prod, tenho uma obra cheia e divido em prods. Então, tudo que está dentro de cada prod eu envio para o Factory, e aí nós chamamos de prod 1, prod 2, prod 3 e assim por diante. E a terceira opção, que é a integração por etapa, que é quando eu tenho uma obra com uma obra de produção dentro,
certo? Obra inteira, obra fechada com o cliente, a integração prod recebe as mesmas informações, eu manipulo a prod, e dentro da prod eu tenho etapa 1, etapa 2, etapa 3 e assim por diante. E aí eu vou marcando o calque na etapa inteira, né? Somente etapa 1, etapa 2, mas sempre mantendo todos os itens da etapa selecionados, e envio para o Factor essas etapas de uma só prod. Então, são 3 métodos de integrar compras, integrar produção e seu corte. Então, tudo vai depender de como você quer gerenciar a otimização no SEM, como que você quer controlar isso no SEM, você vai controlar isso no Factor também. Belezinha? E agora, para finalizar o nosso treinamento de hoje, mostrar para vocês aí um relatório simples que a gente tem aqui, que é em estoque, atendimento de ordem de produção. Vamos abrir ele aqui. Deixa eu só finalizar aqui minhas ordens de produção para que eles apareçam. Espera aí rapidinho. Então, ordens finalizadas, né? Aqui está. Então, ó, um relatório bem legal para vocês acompanharem a sua produção diariamente. Ele mostra aí, ó, cada ordem de produção e o status dela, né? Ele vai mostrar aqui a quantidade que você precisa, o peso, quantidade produzida, se produziu e o percentual que está atendido. E aí você consegue saber se já produziu ou não. Temos mais relatórios aí para te ajudar. Os encerramentos da ordem de produção. Esse é um relatório bem legal. Deixa eu mostrar ele na nossa outra base, que é a que a gente fez os encerramentos. Tá? Deixa eu só voltar aqui para o SEM rapidinho. Só para mostrar para vocês aqui. Porque esse de encerramento, ele é muito legal, porque ele mostra o custo, tudo bonitinho para vocês. Tá? Então, vamos voltar aqui para o Factor. Então, aqui no Factory, estoque, ordem de produção. Ai, desculpa. Tô pensando no processo. A gente vai para estoque, relatórios, encerramentos de ordem de produção. Tá? Vamos pegar aqui a ordem de fabricação. A gente vê. Olha que legal esse relatório. Ele vai te mostrar aqui. Vai te mostrar aqui o produto acabado, quantidade encerrada, certo? O peso que produziu, a quantidade total. Então, quantidade produzida, peso produzido, o item produzido. E aí ele vai te mostrando item a item que você produziu, certo? Aqui um outro relatório bem legal é o outro de elaboração, estoque em elaboração, ó, esse daqui. Era esse aqui que eu queria mostrar para vocês, acabei mostrando o outro. Olha esse daqui. Eu sempre oriento os meus clientes a usarem, porque ele te dá uma visão geral do que aconteceu com a ordem de produção. Então, aqui eu tenho o item principal em azul, né, que é a ordem de produção. E aqui embaixo eu tenho todos os produtos que foram baixados. Então, aqui, todos os produtos, ó, tá vendo? Os componentes, os perfis, e todos eles estão mostrando aqui a quantidade que baixou e o custo que baixou. Então, se eu tenho tudo isso no meu estoque, tudo isso tem um valor, certo? Então, se eu estou retirando do meu estoque, eu estou retirando ele com o valor de custo. E aí está saindo com todos os valores. E aqui embaixo, o encerramento da ordem, dizendo que custou esse material, essa janela de correr, foi R$ 4.222,79 de custo, que é o custo que eu consumi aí no encerramento dessa ordem de produção. Então, a ordem de produção, ela pega o custo de tudo que está dentro dela, vem somando tudo que está dentro dela, faz um pacote de custo e atribui para o produto final, para o produto final ter o seu custo de entrada. Então, nada mais é que retirar o custo aqui dos materiais que estão saindo, somar todos eles e computar no custo do material que está entrando, certo? Então, é isso aí, pessoal.
E aí eu tenho todos os cursos aí de produto a produto que foi movimentado para ajudar vocês nesse controle. Paulo, gostaria de falar alguma coisa? Tá por aí? Oi, Jéssica. Acho que é isso, né? O conteúdo que nós tínhamos para mostrar hoje. Tem como você só passar para a gente os tópicos que a gente vai ver amanhã no webinar? Sim. Amanhã, pessoal, a gente vai falar aqui sobre esses módulos, tá? Desculpa, o módulo de estoque, a gente vai falar sobre transferência de local de estoque, movimentação manual de estoque, o que é reserva e encomenda, tá? A gente vai falar também aqui do consulta de estoque, encerramento de projeto, tá? Cadastro de sobras, rastreamento de materiais e alguns relatórios. Legal. Então amanhã a gente vai dar continuidade nesse assunto, vendo mais específico relacionado a movimentações que dá para fazer dentro do estoque. Bom, caso você queira compartilhar esse webinar com outras pessoas, você pode acessar o canal do cliente, que a gente está colocando as gravações do webinar ali. Ó. Acesse ferramentas, portal do cliente, pode clicar, a Jéssica vai clicar aí, e daí Sim. vai abrir o site, e daí nesse site da Squad Group, é ali que você pode chamar o suporte, caso você tenha dúvidas, e também ali nós temos alguns vídeos, né? Daí você clica em Factory, clica na aba Webinars, e daí vai aparecer os últimos webinars. Então, creio que até o final da semana, no máximo começo da próxima semana, esses webinars dessa semana já vai estar ali para você assistir ou queira compartilhar com alguém, tá? Então, caso você, de repente, começou a assistir hoje e não assistiu os webinars anteriormente, pode clicar aí e assistir, ok? Pessoal, muito obrigado. Então, creio que hoje, até o final do dia, vocês vão receber o link do webinar de amanhã, e amanhã aguardo vocês aí nesse mesmo horário, às 10 horas, ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, Jéssica, pelo treinamento. Foi muito bom. Sanou bastante dúvidas aqui Que bom, Paulo. no privado também, principalmente relacionado àquela questão ali de sobras, Legal. de aproveitamento. Foi bem explicativo, tá bom? Obrigado, viu, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais. Até amanhã.